Hello guys, how are you? Teacher Elaine por aqui, com bastante saudade de vocês, mas feliz que nós já voltamos agora então com todo vapor às nossas aulas online. Então estou gravando para vocês aqui a nossa primeira aula online, que é do dia 7, né, pessoal? Então nós estamos aqui bem tranquilos, vamos terminar esse primeiro bimestre, vamos acabar com toda essa parte que ficou para trás e vamos fazer uma revisão legal para vocês também. E no final do mês de maio, nós vamos ter também um trabalho avaliativo, tá bom, pessoal? Então vamos nós, preparei alguns slides para vocês com base no material da apostila, que eu vou compartilhar com vocês agora, tá bom, pessoal? Então, vamos lá para a apresentação desses slides. Eu vou colocar aqui para vocês na tela. Muito bem. Vamos nós, então. Na nossa primeira aula online, que é agora do dia 7, nós vamos trabalhar a página 44 e a página 45, tá bom, pessoal? Eu também vou disponibilizar para vocês no Google Classroom uma extra activity, uma atividade extra, que vai estar disponível para vocês também na plataforma. Portanto, é uma atividade que vocês vão fazer, ela vai ter uma pontuação extra, tá bom, gente? Vai ser somado junto com aquele trabalho que nós já havíamos feito, né? Que vocês já haviam feito, me entregado. Tá tudo ok. Nós estamos caminhando aí para fechar essas notas. Vamos terminar esse primeiro bimestre de uma forma tranquila. Vamos ter uma atividade avaliativa no final, na nossa última aula de maio. E assim nós vamos caminhando, tá? Então, hoje nós vamos abordar aqui com vocês o principal conteúdo dessas duas páginas, da 44 e da 45, e assim nós vamos seguir, e ao final dos nossos encontros, eu vou fazer com vocês uma revisão, e vocês vão pontuando aí o que são as dúvidas, para a gente não deixar isso passar, tá, gente? Importante que vocês mantenham o ritmo de estudo, que vocês mantenham essa rotina, para que vocês não se esqueçam aí de como que é estar em uma escola. Estudar online é muito difícil, precisa de dedicação, precisa de afinco, tá, pessoal? Vamos nós, então, para essa apresentação dos slides. Muito bem, iniciando aqui com vocês, então, o primeiro conteúdo que vocês vão precisar é o conteúdo de countable and uncountable. Gente, essas duas definições são definições muito, elas são diferentes do português, né? Então, a gente não pode levar o português como regra, tá? Então, nós estamos falando de inglês, é uma língua diferente, com origem diferente, portanto, os nossos significados aí vão ser de forma diferente também. Vamos começar pelos countables. Aqui, galera, quando eu falo de countable noun, eu estou falando de um substantivo que ele é contável. Então, eu posso pensar em alguma coisa que é tangível, né? Que é algo que eu posso tocar. Por exemplo, uma caneta. So, I have a pen. Então, uma caneta, eu posso contar 2, 3, 5, 500 canetas. Então, é um substantivo contável. Aqui no exemplo, nós temos o book. E olha que interessante aparecer para vocês o seguinte, eu tenho, ó, the book is old. E olha, para a gente provar que esse substantivo é um substantivo contável, eu vou passá-lo para o plural. Olha lá, the books are old. Portanto, sempre que vocês tiverem algum substantivo que vai para o plural, ele está sendo, então, um substantivo contável. Tá bom, gente? Depois nós temos os uncountable nouns. Esses são um pouco mais difíceis da gente reconhecer, tá, gente? Porque principalmente quando nós fazemos aquelas traduções pensando no português. Vamos nós aqui, ó. Eles têm somente uma forma, ó. They have only one form, no plural. Não tem plural aí. Eles sempre vão ser usados com o verbo no singular. Ok, guys? Então, vamos nós aí para o exemplo. Nós não podemos contar esses substantivos, está escrito aí em vermelho para vocês, ó. Grifado em vermelho. We cannot count. E aqui nós vemos, ó, sugar is sweet. Galera, eu não tenho como falar sugars. Não dá, porque é um substantivo que não aceita o plural. Ah, teacher, mas por que que isso acontece? Acontece, gente, por causa da origem da língua, por causa da etimologia da palavra, coisas que nós não vamos entrar nesse quesito agora, tá, gente? Isso é uma questão que não nos diz respeito, a gente só tem que memorizar essa parada aí, sem dúvida, tá bom? Aqui embaixo nós temos algumas situações, ó. Uncountable nouns are often. Então, aqui, geralmente, frequentemente, nós temos essas ideias aqui, ó, com relação aos substantivos incontáveis. Eles geralmente são ideias abstratas, sentimentos,
sei lá, alguma coisa que você não tem condições de tocar, tá? Então é abstrato, aquilo que não tem como você tocar. Depois nós temos, ó, made of smaller parts, algo que é feito de partes pequenas, ou seja, o açúcar, a farinha, os grãos, de forma geral, a gente não conta, tá? E também a comida, né? Some food, por exemplo, cheese, chocolate, meat, bacon, and so on. Ok, guys? Por aí vai. Depois nós temos os liquids and gases, os gases e os líquidos. Portanto, esses aí também não são contáveis, eles são incontáveis. Alguns materiais, assim, tipo madeira, vidro, papel, cimento e por aí vai, a gente também não faz a contagem disso. E às vezes vocês podem estar pensando assim, teacher, mas poxa, eu falo, por exemplo, assim, ó, I drink 2 coffees a day. Eu tomo 2 cafés por dia. Cuidado com isso aí, tá, gente? Porque nós vamos falar em um outro slide que tem algumas palavrinhas que elas podem ser contáveis e incontáveis. É o caso do café, mas isso vai depender da forma como você está utilizando essa frase, tá bom, gente? Cuidado que nós vamos ver isso mais adiante. Aqui embaixo tem um alerta para vocês também, ó. Be careful. Furniture, advice, work, news, information, luggage e money são substantivos incontáveis. Isso aqui, gente, ó, é batata. Um dia que vocês forem prestar vestibular, um dia que vocês forem fazer alguma prova de qualquer coisa, vocês vão lembrar de mim. Porque isso aqui cai a rodo. Porque o aluno pensa assim, ó, ele tem que substituir o verbo por um verbo que não vai trazer prejuízo gramatical. Aí, o verbo vem para vocês aqui, ó, no plural. De que forma que ele vem no plural? Aqui, se nós estivermos falando do verbo have ou do verbo has, tem essa diferença entre terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural, né? Vocês lembram disso? Cuidado com essas palavrinhas, elas nunca vão para o plural, elas sempre são singular, ok? Acabei mudando aqui para o próximo slide, que é importante a gente mencionar. Então, nós temos, ó, nouns that can be countable and uncountable. Aqueles que eu acabei de falar para vocês. Então, galera, muito importante vocês se lembrarem aí, ó, chicken. Essa palavrinha, ela pode ser tanto contável quanto incontável. De que forma? Aqui, ó, eu posso ter I had chicken for dinner. Eu comi frango no jantar. E aqui a gente tem, ó, kind of animal. They keep chickens in the backyard. Aqui eles estão se referindo ao animal vivo. Portanto, tem essa diferença aí também com relação ao animal vivo e ao animal carne, aliás. Vivo ou morto, né, gente? Não tem muito o que falar aqui, não. Então, nós temos aqui o hair, também falando de physical appearance. Nós temos hair in general, quando a gente fala de cabelo em geral. She had thick brown hair, ou seja, um cabelo ali meio médio, né? E é um cabelo marrom. E aqui nós temos individual standards of hair, tipo ou padrão de cabelo. Por exemplo, he had a few gray hairs on his temples. Ou seja, ele tem um pouquinho de cabelo branco aí na cabeça, né? Enfim. Nós temos também a palavra room. Room pode ser relacionado com space e pode ser relacionado com place. Então, é muito importante que vocês leiam cada uma dessas opções aí que nós temos. Por quê? Porque isso aqui, gente, não tem receita de bolo. Isso aqui é memorizar mesmo. Porque às vezes vai aparecer para vocês de uma forma que vocês têm que substituir, né? O verbo ou tem que substituir por um pronome. Aí é que entra o problema. Porque aqui a gente sempre vai substituir por it, tá? Quando ele é incontável. E quando ele é contável, vai determinar, o que vai determinar é o verbo que está ali, tá bom, gente? Nós temos aí a questão de experience, por exemplo. A gente às vezes menciona experience como uma vantagem ou uma desvantagem, aí é um substantivo incontável. E quando tem a ver com experiência de trabalho, alguma coisa assim, a gente tem o substantivo contável, tá bom, gente? Memória, lá o café que eu falei para vocês, ó, lá em cima. Ó, I like tea better than coffee. Eu gosto mais de café, de chá do que café. Depois nós temos aqui, ó, 2 strong black coffees, please. Aqui é o que eu falei para vocês, que a gente não conta café, mas nesse caso aqui, nós estamos falando de 2 xícaras de café. Ficou
implícito ali, tá bom? E lembrando vocês que quando a gente fala, por exemplo, 2 xícaras de café, 2 cups of coffee, eu estou falando cups, seria uma coisa que chama-se partitive, que é uma coisa ali, uma palavra que eu utilizo que vai tornar aquele substantivo que eu estou me referindo contável. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, a bottle of water. Não tenho como mensurar água, eu não tenho como medir, contar água. Eu tenho como contar garrafas de água, copos de água e assim por diante, tá bom, gente? A hora que vocês estiverem fazendo os exercícios, se houver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Adiante aqui, porque isso também é muito importante, apesar de não ser ainda um tema dessas 2 páginas, vai ter aí para vocês de uma forma bem sucinta, mas eu gostaria de falar um pouquinho para vocês também sobre isso. Os artigos a, an, some e any. Galera, esse some e esse any, muitas vezes eles vão aparecer para vocês como quantifiers, que é algo dentro dos artigos, é um outro braço dos artigos que ele quantifica. Então, nós temos aqui, ó, quando que usa-se o artigo a e o artigo an? Vocês já aprenderam lá na escola, no começo da trajetória de vocês, que esses artigos, eles são utilizados com substantivos contáveis, com palavras contáveis. Então, eu tenho, ó, there is a bottle on the table. Verdade, eu estou com uma garrafa aqui na minha mesa. Depois nós temos, ó, there is an apple on the table. Eu tenho uma maçã. A diferença entre esses dois aí, galera. Primeiro, o a, eu vou utilizar antes de consoantes. E o an, eu vou utilizar antes de vogais ou palavras com sons vocálicos. Cuidado com isso aí, tá, gente? Tem muita gente que engana com isso aí. Depois nós temos o some e o any. Olha só, galera, esses 2 caras aqui, eles são ditos como quantifiers, tá? E eles são utilizados para substantivos no plural, contáveis e incontáveis. Então, teve dúvida se é contável ou incontável? Por exemplo, aqui, ó. I want some coffee, please. Eu quero um pouco de café. Nem sei, não quero falar se é contável ou incontável. Eu utilizo some para falar que eu quero um pouco de café, ok? Então, nós temos aqui uma regrinha para utilizar esses 2 caras que aparecem aí, o some e o any. A regrinha geral. Eu só uso some em affirmative. É a regra geral da parada, tá? Só que eu vou utilizar esse some aqui em algumas situações diferentes. Ou seja, quando eu quero oferecer alguma coisa a alguém. Então, quando eu quero oferecer alguma coisa a alguém, eu estou fazendo uma pergunta, sim, mas eu estou oferecendo. A ideia é que essa pessoa vá aceitar. Já dei um exemplo desse na sala, falei a respeito do bolo, falei da minha tia. A gente chega na casa da minha tia, ela fala, você não quer um pedaço de bolo, não? Você já vai falar que não, né? Então, essa é a ideia. Quando você oferece, o intuito, a ideia é que você tenha uma resposta positiva, tá? Então, eu uso o some sempre em afirmativas e quando eu quero ofertar alguma coisa. E eu utilizo o any em questions and negatives. Então, tá aí, gente, tabelinha para vocês guardarem, para vocês copiarem aí no caderno. Vai estar disponível para vocês, não tem erro, tá? Olha, eu deixei para vocês também aqui uns useful links, que eles são aqui, ó, inglês na ponta da língua, que é onde tem essa gramática toda explicadinha dos countable and uncountable. E tem também o All Things Grammar, que na verdade ali a gente tem bem resumidinho, bem tranquilo, é aquela parte verde que eu deixei para vocês aqui nesse slide, ó. Cadê? Esse. Não, acho que é por aí mesmo. E aí você tem aqui o grammar. Esse aqui é um jogo, tá? É um jogo que vocês vão testar aí o conhecimento de vocês de contáveis e incontáveis. Isso aqui, gente, é só para vocês se divertirem, tá? É coisa que a gente não vai utilizar aí com o material. Então, é um extra para vocês. Bom, pessoal, eu termino aqui, então, a minha aula e eu quero deixar para vocês, então, a minha disponibilidade para esclarecer alguma dúvida que vocês tiverem. Se por acaso vocês precisarem de alguma coisa, podem contar comigo. E eu estarei por aqui, tá? Através do WhatsApp, através das redes sociais, podem me chamar, tá certo, guys? Thank you very much for coming. I'll see you next class, okay? Bye bye.